Olha só, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 21. Evangelho de João no capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. E aí nós vamos para o nosso momento da ceia do Senhor. Hoje estamos celebrando a ceia aqui. Esse momento que é sempre tão solene para nós, onde na celebração da ceia nós lembramos principalmente a graça, a imensa e maravilhosa graça que Deus demonstrou para as nossas vidas através do seu Filho, Jesus Cristo. Na ceia nós celebramos esse amor, nós celebramos esta graça. E eu queria ler com os irmãos João capítulo 21, do verso 1 ao 14. A palavra de Deus, ela diz assim, você pode acompanhar na tela. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus, ou seja, um total de 7 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia. Quando começou a amanhecer assim, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Não reconheceram que era ele. Jesus, então, lhes perguntou. E o que Jesus perguntou? Sublinha aí na sua Bíblia essa expressão de Jesus, filhos. Eu acho lindo isso. Jesus estava na praia, estava a uns 90 metros da praia, diz o texto. E eles estavam lá pescando, não pegaram nada. Aí Jesus está lá, eles olham, eles não reconhecem que é Jesus. Aqui já tinha acontecido a ressurreição de Jesus. E aí Jesus pergunta: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, que era o apóstolo João, esse que está escrevendo o evangelho aqui, ele disse para o apóstolo Pedro: é o Senhor. Agora a gente reconhece, estou reconhecendo, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar, 100 metros rasos. Você já viu na Olimpíada? 100 metros rasos. Saiu com uma túnica. Nadou rápido ou não? Não conseguiu. Com a túnica, irmãos, não devia ser ao contrário. Eu devia tirar a túnica para pular e nadar, mas ele pôs a túnica e saiu nadando em direção a Jesus. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, olha que coisa linda, viram ali umas brasas, com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. E a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E olha que coisa linda, Jesus disse a eles, o que ele disse? Venham comer, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe.
E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém, irmãos? Hoje eu quero falar sobre a ceia da restauração. Hoje é domingo de ceia, e o texto que nós lemos aqui fala de uma ceia que Jesus teve com alguns dos seus discípulos, mais precisamente 7 de seus discípulos, uma ceia que ele teve com eles. No verso 12 do texto que nós lemos, diz que Jesus disse a eles: venham comer. E esta, meus irmãos, foi uma ceia que aconteceu depois da ressurreição de Jesus, e esta foi uma ceia de restauração. Restauração do apóstolo Pedro, principalmente, mas de todos aqueles discípulos que estavam ali, porque todos aqueles discípulos, há pouquíssimos dias antes, eles tinham falhado com Jesus. Eles não foram tão fiéis a Jesus, e especialmente Pedro, quanto ele gostaria de ter sido poucos dias antes, numa hora de pressão, numa hora de estresse, numa hora de ameaças. Pedro negou o Senhor, e todos os discípulos o abandonaram. E agora eles se reencontram, e já é a terceira vez que eles se reencontram como grupo, e Jesus já havia se encontrado somente com Pedro, dizem os evangelhos, e o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, Jesus já havia se encontrado com Pedro, mas agora em grupo é a terceira vez que eles se encontram, e eles se encontram aqui agora no momento de ceia, e essa ceia é para celebrar a restauração desses discípulos que o Senhor amava, mas que tinham falhado com Ele. O dicionário, meus irmãos, diz que restauração é o ato de reparar algo para fazer esse algo voltar à sua forma original. Eu cresci numa casa onde tinha muita restauração, porque meu pai era funileiro. Meu pai, ele tinha uma oficina de funilaria. Então eu cresci numa casa onde todo dia eu via restauração acontecendo. Os clientes traziam os carros assim, muito machucados para o meu pai, arranhados, amassados. E o meu pai então fazia o seu trabalho ali de funileiro e restaurava aqueles carros, então deixava tudo bonitinho, pintadinho, lisinho, limpinho. Restaurava aqueles carros para a sua condição original. Mas o que é interessante é que o conceito bíblico de restauração, meus irmãos, vai além disso. Restauração, no conceito bíblico, é trazer algo para uma condição melhor do que a anterior. Amém? A restauração no dicionário é trazer algo para a sua condição original, mas no conceito bíblico é trazer algo para uma condição melhor do que a anterior. Porque a palavra de Deus diz que Deus faz mais, muito mais, irmãos, do que pôr remendos de pano novo em vestes velhas. Deus não põe remendo de pano novo na nossa veste velha, mas Deus nos veste com uma roupa nova. Um pastor chamado Gary Hamrick, ele diz que biblicamente restauração é o processo de receber de volta mais do que se perdeu, de modo que o estado final é melhor do que a condição inicial. Amém, irmãos? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora, na nossa sociedade, a gente joga as coisas quebradas fora, né? Não é? Qual é o nosso costume? Na nossa sociedade, quando as coisas quebram, a gente faz o quê? A gente joga fora. Até iPhone, amém? iPhone quebrou, você vai lá e compra um outro rapidinho assim.
O hábito nosso é descartar a coisa quebrada, mas o nosso Deus não, amém? Não o nosso Deus. Você sabia que Deus ama as pessoas quebradas? Deus ama as pessoas quebradas. A palavra de Deus diz, no livro de Isaías e em Mateus, a profecia sobre Jesus, a palavra de Deus diz que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Significa que Jesus não despreza e não descarta aquele que quebrou a cana que o vendaval quebrou, o pavio que o vento, a tempestade apagou a chama do pavio, o pavio só fumega. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele não despreza a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega, pelo contrário, ele quer curar a cana, ele quer reacender a chama da vida no pavio. Tem um ditado popular, meus irmãos, que diz que um pássaro com a asa quebrada nunca mais voará tão alto. Você já ouviu esse ditado? Você já ouviu esse ditado? Um pássaro com a asa quebrada nunca mais voará tão alto. É isso que diz o ditado popular. Em outras palavras, uma vez que você tenha falhado, você jamais conseguirá atingir as alturas como você fez antes, porque você quebrou, você caiu. Mas a palavra de Deus diz que com o nosso Deus é diferente, amém? A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus da restauração, e que Ele tem poder para curar e para restaurar nossas asas quebradas, e nos fazer voar mais alto do que antes. Na verdade, mais do que isso, irmãos, parece mesmo que, conforme a Bíblia, Deus prefere usar as pessoas de asas quebradas. Deus ama as pessoas que estão com seus corações quebrantados. A Bíblia, meus irmãos, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma galeria de pássaros com asas quebradas. A Bíblia é uma galeria. Quando a Bíblia vai mostrando as suas biografias, as biografias bíblicas dos homens da Bíblia são uma galeria dos pássaros com as asas quebradas, que foram restaurados e grandemente usados por Deus. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Pedro, João e todos os discípulos. Eles são apenas alguns exemplos desse princípio, porque a Bíblia fala que o nosso Deus é um oleiro. Ele trabalha como trabalha o oleiro, diz lá em Jeremias 18, que assim como um oleiro faz um vaso novo do vaso que se quebrou nas suas mãos, Deus pode fazer de nós um vaso novo para a sua glória. A Bíblia diz que Deus é o Deus da restauração. Ele não despreza a cana quebrada. Ele não apaga e não despreza o pavio que fumega. Queria perguntar para você hoje, como é que você entrou hoje aqui? Com que coração você entrou hoje pela manhã aqui? A Bíblia diz que Deus é o Deus da restauração. Ele restaura corações cansados. Deus restaura almas abatidas. Deus restaura a força e o vigor daquele que não tem mais nenhum vigor. Deus restaura a alegria. Deus restaura a esperança. Irmãos, a Bíblia fala que Deus restaura as nações, amém? Deus pode restaurar uma nação inteira, quanto mais a mim e a você. O texto que nós lemos aqui, de João, capítulo 21, é um texto onde acontece uma ceia com Jesus e os seus discípulos, e esses seus discípulos estavam quebrados. Aquela ceia foi uma ceia de restauração. Jesus estava restaurando Pedro, estava restaurando João,
estava restaurando os seus discípulos. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Não foi uma vez só, irmãos, ele negou 3 vezes. Negou com raiva, negou feio. Mas quando o galo cantou, diz a Bíblia, ele caiu em si e ele chorou. Ele chorou amargamente com arrependimento. E aí eu queria que você imaginasse o seguinte agora. Quando Pedro se sentou nessa ceia com Jesus. Estava lá pescando, não pegou nada. Nessa época de Páscoa, no hemisfério norte, é gelado. A água estava fria ou não? E o Pedrão pôs sua túnica e pulou dentro da água gelada. Você imagina, eu queria que você imaginasse como é que Pedro se sentou nessa ceia com Jesus e com os seus irmãos. Como é que ele estava se sentindo? Como é que você acha que Pedro estava se sentindo? Quando ele sentou agora àquela mesa, junto com Jesus e junto com os seus irmãos. Ele estava arrependido dos seus erros, mas ele também estava envergonhado, muito envergonhado. Pedro era um discípulo que estava com a sua cabeça baixa. Pedro estava se sentindo um fracasso, porque eu fiz promessas, eu falei para Jesus que com ele eu ia até a morte, mas na hora da pressão eu cedi, eu perdi, eu pequei contra o meu Senhor, eu me perdi. Pedro estava se sentindo frustrado porque trabalhou a noite inteira e não pegou nenhum peixe. Como é que ele estava se sentindo quando ele sentou àquela mesa? E eu queria perguntar hoje para você, como você está se sentindo nessa manhã? Mas ele sentou àquela mesa com Jesus, e aquela mesa foi uma mesa de restauração. Jesus restaurou a confiança daqueles homens no seu amor. Deixa eu perguntar para você, as circunstâncias da vida têm feito você desconfiar do amor de Deus por você? Circunstâncias da vida têm feito você dizer assim, eu acho que eu errei tanto, eu falhei tanto, eu acho que Deus não está mais comigo. Jesus restaura a confiança no seu amor, porque quando ele fala com eles, ele chama eles de filhos. Eles ainda não tinham tido uma conversa com Jesus à mesa, mas Jesus os chama de filhos, e quando eles chegam, diz o texto, eles chegam para a beira da praia onde está Jesus, a mesa já estava pronta. Não é bom quando a gente chega em casa assim, e a mamãe já deixa a mesa pronta? Está tudo pronto. Diz que tinha uma fogueira, tinha brasa, tinha peixe, tinha pão. Pedro estava precisando de uma fogueira para se aquecer ou não? Lembra que ele pulou no mar? Túnica, encharcado, água gelada. Quando ele não tinha tido nenhuma conversa com Jesus ainda e demonstrado que ele amava e que ele estava arrependido, mas Jesus já tinha preparado uma fogueira, Jesus já tinha preparado o peixe, tinha preparado o pão, já tinha preparado o acolhimento, dizendo: vocês são meus filhos, vocês são filhos amados de Deus, vem para perto de mim, vem para cá, eu sei como é que está o sentimento do teu coração. Aí Jesus fala assim: vem comer, vem comer. Eu sei tudo que está se passando dentro de você, eu sei o quanto você falhou, eu sei o quanto você não foi forte como você gostaria de ter sido, eu sei que você pecou, mas Jesus fala: vem comer, vem sentar a essa mesa. Jesus restaura a confiança no seu amor, Jesus restaura o caráter, a humildade de Pedro, Jesus restaura a vocação. Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus fala: então apacenta os meus cordeiros. Jesus restaura
a vida, o caráter, a vocação, a missão, a confiança daqueles homens na sua pessoa. Jesus restaura o futuro. Pedro está vindo se sentindo um fracassado. Decisões erradas que eu tomei, burradas que eu fiz, e agora eu não vejo daqui para frente luz, esperança, mas Jesus restaura o seu futuro quando diz: Pedro, tu me amas, então apacenta os meus cordeiros. E Jesus restaura a sua vocação, e Jesus diz assim para ele, eu acho lindo, Jesus fala assim: Pedro, quando você era mais moço, você andava do jeito que você queria, mas quando você for mais velho, você será cingido, e vão fazer com você o que fizeram comigo. Pedro, você vai ter uma morte que vai glorificar o nome do Senhor. Eu acho isso, eu não acho tenebroso, eu acho maravilhoso, porque Pedro havia negado alguns dias antes, mas Jesus está falando assim: Pedro, eu sei, que pelo meu poder e a minha graça na tua vida, você vai permanecer fiel até o fim, e na tua morte, você vai glorificar o nome de Deus. É verdade, Senhor, é verdade. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus da restauração. Então, nós vamos para um momento de ceia agora.